É um prazer falar com o senhor pelos nossos laços de amizade, o laço de amizade que eu tenho com o senhor, seu pai, né, por sermos da mesma cidade. E é um prazer ver o senhor hoje estar projetado aí como uma das grandes lideranças políticas do Brasil, dirigindo um dos maiores partidos políticos do Brasil e sendo com o Lira os dois candidatos aí à Câmara dos Deputados, né? O senhor não teve uma ascensão tão meteórica como parece, o senhor é político já há algum tempo, jovem, mas tem experiência política e vai enfrentar realmente uma disputa enorme. Há um bloco claramente do lado do presidente Jair Bolsonaro, né, que ele escolheu, disse que não ia para o toma lá da cá, mas foi, e está com o seu grupo político, e o senhor está num grupo político que representa hoje o que é oposição ao presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que se faz é muito clara. A disputa para a presidência da Câmara e do Senado é uma projeção já para 2012, para o que vai ser o futuro do Brasil em 2012. Só que até 2012 nós teríamos 2 anos, o que é muito curto, nem 2 anos, né, 1 ano e pouco, o que é muito curto do período cronológico normal. A pandemia mudou a física, a lei da física, e mudou o tempo. Hoje, inclusive, eu estava lendo, não perdi muito tempo sobre isso, porque não tenho inteligência suficiente para isso, que a Terra está girando mais rápido. Eu sei lá por que a Terra está girando mais rápido, eu tenho até medo de cair da Terra, mas hoje em dia o tempo está passando mais rápido mesmo, né? Então, 2012 está ali. O que é que representa essa disputa pela Casa do Povo, pelo Congresso Brasileiro, no que lhe cabe a disputa à presidência da Câmara, e temos aí a disputa também para a presidência do Senado. O senhor jovem, mas um político já experiente, que conta agora com o apoio de um partido que dificilmente se poderia contar depois do que houve do episódio Temer-Dilma, mas o PT aderiu à sua candidatura e foi muito importante. Mais do que a adesão, representa, acima de tudo, uma posição já visando futuras alianças e mesmo que haja disputa, né, e todos, claro, lutando contra uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa eleição? Como é que o senhor analisa essa campanha que, eu digo, pelo tempo ser muito rápido, não é lá tão longa, já está aí praticamente às nossas portas a disputa pelo Senado e pela Câmara, e o que é que vocês estão fazendo para conseguir essa posição, contando com, para mim, um dos principais articulistas na política nacional, que é o Maia, que tem lá atrás dele o nosso ACM, que também não tem cara de bobo nem jeito de andar, tem gene político, veio do avô dele, até o Ciro parece que vai nessa barca, enfim. São todos contra o Bolsonaro nessa aliança que o senhor representa. E isso o que é que representa para o país daqui para frente, presidente Baleia Rossi? Bom dia, Datena. Um prazer falar com você. Obrigado pela apresentação carinhosa. Lembrou dos bons tempos que eu apresentava o programa do Baleia, que era um programa de entretenimento na televisão, onde eu pescava assim como o Joel. Um abração para o Joel. Sempre acompanhei também as atividades dele. Obrigado pela referência carinhosa ao meu pai também. Afinal, somos de Ribeirão Preto, né? Uma grande cidade, uma cidade que quem vive lá é apaixonado. E dizer que a nossa candidatura, ela se fortaleceu essa semana, tanto é que hoje eu estou fazendo o lançamento oficial, representando uma frente ampla. Como você falou, nós temos os partidos de centro, que são independentes, que se reuniram e escolheram o meu nome, e depois nós conseguimos, numa frente ampla, ter o apoio dos partidos da oposição. Agora, a nossa candidatura
não é contra ninguém. É diminuir a importância da Câmara Federal dizer que uma candidatura à presidência é contra alguém. Ela é a favor da democracia. Ela é a favor do Estado Democrático de Direito. É a favor das liberdades, é a favor das instituições, é a favor da vacina, é a favor da ciência. Claro que os partidos do centro independente, eles têm pensamentos diferentes do que pensam a oposição. Mas nós temos uma causa, que é a defesa da nossa Constituição, da nossa democracia, das liberdades, que nos uniu. E essa união vai, com absoluta certeza, fazer com que a gente seja competitivo. No nosso bloco de partidos, nós temos partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro. Nós temos 281 parlamentares, a grande maioria da Câmara. Mas claro que a partir de agora eu vou dialogar com todos, com muita humildade, vou falar do nosso propósito, da importância de termos uma Câmara livre, uma democracia viva, uma Câmara independente para poder ajudar o Brasil a crescer, a poder fazer com que o Brasil tenha uma pauta de combate à pobreza, de diminuição de desigualdades, de geração de emprego e renda, que é o que todos nós esperamos. Além, claro, dessa questão da pandemia. Parece que passou o ano e a pandemia acabou, e infelizmente não acabou. Nós temos quase 200 mil mortos pela pandemia no Brasil, um momento triste que o Brasil passa, e acho que a Câmara Federal tem também uma responsabilidade muito grande de dar respostas à população nesse momento de grande dificuldade. Bom, eu queria saber só se o meu som está chegando aí. Tá chegando aí? Bom, porque caiu o YouTube aqui. Caiu o YouTube aqui. Eu acho gozado que todo dia no meu programa de rádio dá problema técnico e no da televisão também. Eu acredito em Deus, mas não acredito em coincidência. Não é possível que todo dia no meu programa de rádio e no meu programa de TV dá problema técnico. Já estou achando que não é mais coincidência. Mas como o ouvinte nem o telespectador tem nada a ver com isso, vamos seguir aqui. Né? Porque se tem gente querendo me sacanear, na política tem muita gente querendo sacanear todo mundo. Até que ponto é confiável essa aliança? E é claro que essa aliança tem um objetivo focado para a sua eleição como presidente da Câmara. Depois haverá subdivisão em 2022. Quem ouviu 2012 aí, ouça 2022, que está tudo de ponta cabeça. Eu tenho que ficar preocupado com problema técnico aqui, então botei 10 anos a menos aí. Mas 2022 está aí. É claro que haverá subdivisões aí, com partidos escolhendo seus candidatos para a presidência da República, e óbvio que o bloco do senhor escolhendo o seu candidato, mas há probabilidade de que esses partidos possam fechar em torno de algum nome contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Olha, a política ela é muito dinâmica. Como nós temos dois blocos que se uniram, acredito que a oposição deverá apresentar um candidato em 22. Nós, que representamos os partidos do centro democrático, do centro independente, deveremos também fazer uma ampla discussão sobre sucessão e é difícil você fazer uma projeção para daqui a 2 anos, principalmente nesse momento. Nós vivemos esse ano de 2020, um ano de muita angústia, de muita tristeza, de muitas preocupações. Acho que a Câmara Federal, ela deixa um legado como Câmara independente de ter aprovado todas as medidas importantes para minimizar o sofrimento da população nesse ano. Eu lembro do auxílio emergencial, quando foi mandado a proposta de R$200, fizemos um amplo debate, discussões, conseguimos aumentar para 500, depois num próprio acordo com o governo foi para R$600, e isso minimizou o sofrimento de milhões de brasileiros.
Acho, inclusive, que com a permanência dessa pandemia, nós temos que discutir como ou aumentar o Bolsa Família ou voltar a ter um auxílio emergencial para a população, porque agora em janeiro já vão ficar sem. Depois, fevereiro, da mesma forma. Enquanto não houver vacina, nós temos que unir esforços para que a população não tenha tanto sofrimento, porque a gente sabe das limitações que essa pandemia impôs na vida de todos. Temos também uma união no ano 2020 para a votação do orçamento de guerra, que permitiu todas as medidas para o enfrentamento da pandemia, o auxílio aos estados e municípios. Hoje, Datena, nós teríamos um caos em todos os municípios do Brasil, em todos os estados. Hoje, se não fosse a ajuda que foi viabilizada através da Câmara e do governo federal, nós não teríamos pagamento de salário do funcionalismo público, nós não teríamos os serviços essenciais funcionando. Então, a Câmara Independente conseguiu avançar em muitas pautas importantes com a união de todos. Aí, diga-se de passagem, direita, esquerda, centro, todos se uniram para votar essa pauta, que era a pauta do Brasil para superar essa crise tão difícil que a gente está passando. O senhor, como importante figura nacional hoje, como é que vê a declaração do presidente da República dizendo que o Brasil está quebrado? Quando alguém fala que alguma coisa está quebrada, o chefe de uma empresa, a repercussão já é grande. Quando o presidente de um país diz que o Brasil está quebrado, que perspectiva teria o povo brasileiro sabendo que o Brasil está quebrado? Foi infeliz a declaração do presidente, o Paulo Guedes está administrando mal a economia. Como é que o senhor vê essa perspectiva? Olha, eu acho que foi um infeliz desabafo, porque quando o presidente fala, ele fala em nome de todos os brasileiros. E a gente sabe que nós precisamos voltar à agenda de ajuste fiscal, que a situação da dívida do Brasil ela é preocupante, que nós temos uma série de dificuldades e nós precisamos enfrentar esta pauta reformista, mas a situação do Brasil, ela não é esse caos que pode parecer. Um dos pontos que eu defendo, aliás, eu sou autor da PEC 45, da reforma tributária, para que a economia volte a crescer, para que a economia volte a dar esperança de geração de emprego e renda, é a votação da reforma tributária. Já há 30 anos se discute reforma tributária na Câmara e no Congresso. Ontem eu conversei com o senador Roberto Rocha, que é o presidente da comissão especial. O deputado Aguinaldo Ribeiro é o relator da PEC 45, da reforma tributária. Acho que, para enfrentar essas dificuldades, nós precisamos votar medidas que possam sinalizar que o Brasil vai voltar a ter uma preocupação com a nossa economia, com ajuste fiscal e com a recuperação dos empregos perdidos. Acho que a resposta que a Câmara tem que dar, que todos nós temos que dar, é trabalhar e tirar esses entraves para essas pautas que são tão importantes para o Brasil. Olha, nesse momento, além de todas as plataformas que estão no ar, né, que eu estou vendo que o YouTube não está, da Bandeirantes, estão transmitindo essa entrevista, dada a importância de quem está falando aqui, e também o site UOL, que é o maior site do Brasil, está transmitindo para o mundo inteiro essa entrevista com o candidato à presidência da Câmara, o Baleia Rossi. Baleia, que diferença há, de uma forma definitiva, entre o senhor e o Lira e vocês que já estiveram juntos em algumas votações? Mas hoje, basicamente, qual é a diferença? Seria o apoio ao presidente da República e a oposição ao presidente da República? Não, Datena, eu defendo uma Câmara independente. Acho que se a Câmara estiver muito atrelada ao Palácio do Planalto, ela pode pouco, ela pode contribuir
pouco com o país. Eu acho que a Câmara independente valoriza o mandato de todos os parlamentares. E aí, não é só os parlamentares que estão no nosso campo de partidos, não. Todos os 513 deputados que chegaram à Câmara através do voto popular representam uma parte da nossa sociedade. E quando, se Deus permitir que eu seja presidente da Câmara dos Deputados e eu estiver comandando o Poder Legislativo Nacional, nós vamos fazer um amplo debate. Acho que a Câmara independente, ela reafirma a defesa da Constituição, ela pode ser o ponto de equilíbrio para alguns exageros que ultimamente nós vimos. A Câmara, se não estiver tão próxima ao Palácio, ela ajuda muito mais o Brasil, porque ela vai estar conectada com a sociedade, com os anseios da população. Portanto, eu não critico o meu adversário, acho que todos nós temos o direito de defender as nossas bandeiras, mas acho que a defesa da democracia, das liberdades, das instituições, a defesa de uma Câmara livre e independente valoriza a nossa Constituição, valoriza a nossa democracia, que é tão cara para toda a sociedade. Presidente Baleia Rossi, presidente do MDB, que é um partido fortíssimo, sempre participa dos governos de uma forma definitiva, pela sua história, pelos quadros que tem e daí por diante. Quando o presidente Jair Bolsonaro atrasa uma reforma ministerial, significa que está claro que o jogo vai ser mais pesado do que a gente imagina, e ele atrasou a reforma ministerial, obviamente que pensando já nas eleições para o Congresso Brasileiro. Olha, essa é uma questão de governo, há muita especulação também, e em nenhum momento eu vi o presidente dizendo que ia fazer uma reforma ministerial. O presidente tem os seus auxiliares e, como presidente da República, tem todo o direito de trocar quem ele achar que não está funcionando. Acho que nós temos que ter, neste momento, um olhar muito especial para a área social, para que a gente possa buscar economia para fazer novamente um auxílio aos vulneráveis. Hoje a gente tem 14% de desempregados no Brasil. São cerca de 14 milhões de desempregados. Só que o auxílio emergencial mostrou que nós temos mais muitos milhões de brasileiros invisíveis, que apareceram quando o governo ofereceu uma ajuda para superar esse momento difícil. Então, nós precisamos agora de uma atenção especial para acolher a população, para que as desigualdades não aumentem, para que o desemprego não aumente, e também para a área da saúde. Eu acho que quando a gente faz uma comparação, eu fico muito triste quando eu abro o jornal, quando a gente assiste a televisão e a gente vê que mais de 50 países já estão vacinando o seu povo, já estão imunizando a sua gente. Acho que agora todos os esforços têm que ser no sentido de aprovar a vacina com segurança, claro, dentro de todas as normas técnicas, mas não dá mais para arrastar esse assunto. Nós precisamos da vacina, porque vacina é liberdade, vacina é vida. E hoje a população necessita desse esforço de todos. Aí não é o esforço de um, acho que todos nós temos que nos unir para cobrar a vacina para que o brasileiro possa voltar minimamente a uma vida normal. Olha, você vê o tamanho da encrenca que o Bolsonaro arrumou. Tanto que agora ele acaba de declarar. Confusão ontem, você viu que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha, a imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha faz uma onda terrível aí. Para a imprensa, bom estava Lula, Dilma gastava 3 bilhões por ano para eles. Bolsonaro acabou de falar isso no Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores, acho que sobre a crítica à imprensa,
3 bilhões para ele está dirigindo diretamente para a TV Globo, porque ele continua também dando dinheiro para a imprensa, distribuindo dinheiro através da SECOM, com mídia técnica, para outras emissoras e não para a TV Globo, tá? E nem para o Grupo Globo. Mas ele percebeu que ele tinha falado uma bobagem, né, e voltou atrás. Pelo menos dá uma perspectiva melhor, né? Porque o sujeito dizer que o Brasil quebrou e aí, que perspectiva teria o brasileiro comum? São 14 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 14 milhões de brasileiros passando fome. Fora emprego informal, fora o cara que já deixou de procurar emprego, fora os que o IBGE não conta, os chamados invisíveis mesmo. O Brasil pode estar com pelo menos metade do seu país dessa situação. E miseráveis nós temos aqui, talvez, uma população do tamanho da Argentina, porque a gente está falando de um trimestre, não está falando do ano inteiro. É de gente passando fome. Então não pegou bem para ele dizer que o Brasil estava quebrado, voltou atrás aqui e resolveu descer o pau na imprensa. E não foi a imprensa que falou que o Brasil estava quebrado. Foi ele mesmo quem falou, mas voltou atrás, viu, Baleia? Um dos pilares da nossa democracia é ter uma imprensa forte e uma imprensa livre. Não dá para fazer toda hora um desrespeito a esses profissionais que estão buscando notícia, que estão querendo informar, que estão buscando transparência. Eu acho que a relação com a imprensa ela tem que ser respeitosa. E que bom que o Brasil tem uma imprensa livre. Acho que isso é muito importante, isso ajuda a informação, a boa informação. Claro, cada um tem um olhar, cada um defende um ponto de vista. Democracia também é isso, é você conseguir conviver com quem pensa diferente de você. Não é porque pensa diferente de você que você precisa matar, que você precisa agredir, que você precisa ser radical, que você precisa acabar com a pessoa. Cada um tem um modo de ver o mundo, de enfrentar as dificuldades e tem uma opinião. Eu sempre estive no parlamento e sempre respeitei muito os opostos. E acho que muitas vezes nesses debates é que surgem boas soluções. Então, graças a Deus, o Brasil tem uma imprensa livre. O Brasil não está quebrado, melhor para o Brasil, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou atrás, colocou a culpa pela bobagem que ele falou da imprensa. Não mesmo porque o Brasil, para quebrar, precisa de muita incompetência. O Paulo Guedes, eu acho que ele é bem próximo da incompetência. Eu acho que ele não merecia mais ser ministro da Economia. Eu acho que ele dá péssimos exemplos aí e aconselha muito mal o presidente da República. O Paulo Guedes é um ministro que administra um país de ricos. E o Brasil é um país de pobre. O Brasil é um país de desigualdade e periferia. O senhor mesmo falou do auxílio emergencial. O Paulo Guedes sempre foi contra, queria dar R$200 no começo, depois chegou o projeto até a Câmara chegou até 500, aí o Bolsonaro de raiva resolveu dar mais 100, o que ajudou o Brasil a se manter. Principalmente agora com a economia numa dificuldade enorme, o fim do auxílio emergencial é uma catástrofe. Como é que nós vamos viver esse começo de ano sem emprego e sem auxílio emergencial? Como é que o senhor analisa esse futuro próximo do Brasil que já começou? Olha, Datena, com preocupação. O mês de janeiro agora vai ser o primeiro mês que a população não vai ter o auxílio emergencial. Depois nós vamos ter fevereiro, março. Enquanto a vacina não chegar, as pessoas não vão voltar a uma normalidade. Não vão ter condições de voltar à sua vida. É o que você falou, são 14 milhões de desempregados. São pessoas que têm força de trabalho, mas que hoje, infelizmente, não estão arrumando um serviço para cuidar da sua família com dignidade. Nós temos mais milhões de pessoas que não estudam e que não trabalham. E o auxílio emergencial mostrou
milhões de invisíveis. Portanto, eu acho que nesse momento, enquanto não houver vacina, enquanto nós não superarmos essa crise de saúde pública, o governo precisa olhar com carinho para que haja uma solução, ou aumentar o Bolsa Família, ou um auxílio emergencial que possa fazer com que a população supere este momento. Eu tenho muita fé em Deus que nós vamos ter a vacina rapidamente, até porque muitos outros países já estão imunizando a sua população, mas acho que esse olhar para os mais vulneráveis tem que ser uma prioridade do governo federal e será com absoluta certeza da Câmara Federal se eu tiver a oportunidade de ser o presidente. O Bolsonaro que foi eleito presidente, mas sempre teve no baixo clero, né? Sempre foi deputado e tal. E baixo clero não é demérito, é apenas uma colocação política, né? Uma posição política. Não é? Mas ele conhece bem como é que funciona a velha política que ele está usando. Ele está se aliando ao que pior existe do chamado Centrão, que na verdade não é Centrão. Já é tão ruim que botaram o nome de Blocão, que é uma coisa diferente de centro. É uma coisa de gente que agiu sempre sob suspeita, alguns com crimes apontados e não resolvidos, não julgados ou julgados pela metade, daí por diante. O Bolsonaro está se aliando a gente muito ruim. E agora eu acho que não vai poupar esforços para entrar de vez dessa velha política, metendo grana e cargo desse chamado Blocão. E aí o jogo é pesado, não é, presidente? Olha, é um jogo difícil, são muitos interesses, né? Eu acho que quando a gente faz uma união de partidos que pensam diferente sobre várias óticas, sobre economia, por exemplo, os partidos de esquerda pensam diferente do que os partidos de centro pensam. Eu acho que nós temos que valorizar a política, a boa política. Nós temos que garantir que a Câmara não vá fazer nenhuma pauta bomba. Nós precisamos de estabilidade institucional. E aí a Câmara tem um peso muito grande. Por isso, nós temos que valorizar cada deputado no exercício do seu mandato. Não dá para meia dúzia comandar e os outros ficarem assistindo, porque todos que estão ali têm uma representação política, significam uma parte da sociedade, podem contribuir. Agora, nós precisamos urgentemente voltar a ter uma pauta que volte a dar esperança para a população. Porque nesse momento de angústia, de dificuldade, de tristeza que a gente vive, porque essa pandemia acabou separando as famílias. Eu vejo pessoal mais idoso, a tristeza de não poder encontrar a família, a convivência familiar. As crianças que estão com uma educação remota, que infelizmente tira o convívio da escola, que é algo maravilhoso, que é algo que forma o caráter das crianças. Então, a gente vive um momento atípico. Então, nós precisamos, através da política, dar bons exemplos e a Câmara Federal, voltando a ter uma pauta de Brasil, que falta um projeto para o Brasil, um projeto para combater a pobreza, para diminuir as desigualdades, um projeto para geração de emprego e renda. Nós vamos manter a nossa linha. Quando a gente vota os projetos que são importantes para o Brasil, a gente sinaliza que nós temos responsabilidade. E acho que é esse o papel que a Câmara Federal tem que ter. O Bolsonaro ele tem, com certeza, uma visão clara de quem é o senhor politicamente. Não é? O senhor não representaria, obviamente, que um perigo para o Bolsonaro em termos de presidência da Câmara, porque o senhor tem, em primeiro lugar, pensamento do que o Brasil precisa. E o Brasil, como qualquer país do mundo, no meio dessa crise que a gente não sabe onde vai acabar,
nem sabe em que ponto a gente está da crise. Eu tenho informação de que entre hoje e amanhã, tanto a Sinovac, a Coronavac, quanto a AstraZeneca Oxford devem pedir uso emergencial das vacinas no Brasil. Isso deve ser aprovado quase que imediatamente pela Anvisa. A fonte que me passou isso é altamente fidedigna, isso eu estou afirmando, a não ser que essa fonte esteja errada, e é difícil que esteja, mas entre hoje e amanhã, até sexta-feira, a gente deve ter já um pedido emergencial e deve ser aprovado pela Anvisa esse pedido emergencial da vacina, que o senhor disse é muito importante, tanto para a Coronavac aqui em São Paulo e para o Brasil, como da AstraZeneca Oxford, importando essas vacinas da Índia, que, se você não sabe, é um dos maiores produtores, você que está me ouvindo, de remédios do mundo. A Índia e a China são os maiores produtores de remédio do mundo. Então, o que é confiável em termos de remédio, é confiável em termos de remédio vindo da China e da Índia. Eu não sabia disso, fiquei sabendo aqui, ouvindo especialistas, cientistas, que a maioria dos remédios que a gente toma vem ou da China ou da Índia. Eu não sabia disso. E a Índia, que é um país tecnologicamente super avançado, só tem um índice de pobreza muito grande, divisão de renda muito grande, porque tem 1,3 bilhão de habitantes. Se não fosse a divisão com o Paquistão, seria o país mais populoso do mundo, mais até do que a própria China. Mas o presidente Bolsonaro tem uma visão clara do senhor, porque o senhor nunca teve discussões graves e, pelo contrário, sempre procurou ter um bom relacionamento com o presidente da República. Eu estou enganado? Olha, Datena, eu sempre tive uma postura muito clara de votar tudo aquilo que é bom para o país. Eu acho que esse é o compromisso que nós temos que ter. O presidente Rodrigo Maia, ele fez uma agenda e pautou projetos muito importantes nesses últimos 2 anos. E todos aqueles projetos, ou do Executivo, ou que nasceram na Câmara dos Deputados ou no Senado, que tinham uma visão de Brasil, que de alguma forma ajudavam a destravar a economia, a sinalizar para algum setor importante, teve o meu total e restrito apoio. Acho que nós não precisamos agora de uma instabilidade institucional. Pelo contrário, nesses momentos de dificuldades, todos devem se unir, como foi esse último ano, onde a oposição colaborou com todas as votações para o enfrentamento da pandemia, onde todos se uniram para aprovar projetos. Por exemplo, nós tivemos um grande ganho, que foi a aprovação do Fundeb, que é mais recurso para a educação. A educação não pode ser só um discurso bonito. Nós precisamos de exemplos práticos. E como você melhora? Você investindo mais, você buscando melhor qualidade, buscando resultado. E nós conseguimos aprovar o Fundeb no final do ano passado. Inclusive, os partidos do Centrão tentaram obstruir, tentaram fazer com que a gente não conseguisse votar o Fundeb, mais recurso para a educação. Depois nós conseguimos superar essa obstrução e votamos, e vai ser um grande avanço para a educação brasileira. Portanto, nós temos uma clareza. A nossa candidatura significa a independência da Câmara, a defesa da democracia, a defesa das instituições, das liberdades, mas queremos o que é melhor para o Brasil. Pode ter certeza que, se Deus me der a oportunidade de ser presidente, se os deputados assim decidirem, nós vamos trabalhar com muita responsabilidade para ajudar o Brasil a sair dessa crise econômica jamais vista. No pouco tempo de convivência que eu tive com o senhor, eu aprendi que o senhor é uma pessoa terna, doce, mas é muito firme. Vem campanha pesada pela frente. O senhor está falando em crise institucional, né? Primeiro, hoje não seria uma boa hora para a gente discutir presidência de Câmara e nem de Congresso. Mas pelo regimento, não há outra forma, nós vamos ter que discutir.
Agora, no caso específico, e tem que se projetar o futuro, claro que se tem que se projetar o futuro, ele está logo ali. Eu disse, a Terra está girando mais rápido, né? 2022 já está às nossas portas aí. No caso do presidente Jair Bolsonaro perder o Congresso brasileiro, ou a Câmara ou o Congresso, ou perder os dois ao mesmo tempo, o Brasil é um país que é muito mais parlamento do que república, depende muito do Congresso, né, para as decisões do presidente, senão o Brasil não anda. Se ele perder o Congresso, o senhor acha que há risco institucional, ou o senhor acha que o Bolsonaro, como político que é há muito tempo, né, mesmo se vendendo como não político, ele está há 38 anos da política brasileira. O senhor acha que o presidente colocará em risco as instituições brasileiras ou não? Olha, nós temos hoje uma Câmara independente e não por isso foi pautada qualquer pauta bomba, qualquer projeto que pudesse sinalizar para uma gastança desenfreada de recurso público, que pudesse desestabilizar o governo. Não por isso foi feito qualquer tipo de tentativa de desestabilizar o governo. Claro que nos momentos de crise, nós tivemos alguns momentos de ataque à democracia. A Câmara tem que se posicionar. Nós tivemos momentos de ataque ao Supremo Tribunal Federal e a Câmara e a política se posicionaram. Mas imaginar que a Câmara Federal vai trabalhar contra o país é algo que não existe. É um factoide que não está nos nossos horizontes. Pelo contrário, a Câmara Independente vai dar condições de todos os parlamentares discutirem, debaterem o que é melhor para o Brasil. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos nessa linha. Me permita interrompê-lo, mas a pergunta é o princípio do contrário. O senhor mesmo disse aí que houve ataques ao Congresso, ataques ao Supremo, e esses ataques vieram da presidência da República e de quem está ligado à presidência da República. A pergunta é exatamente essa. Se ele perder o Congresso, ou perder um dos dois, ou a Câmara, ou o Senado, se o presidente não pode colocar em risco as instituições. É essa a pergunta que eu fiz, não o contrário. Não, mas não acredito. Eu acho que hoje nós temos uma democracia muito madura no Brasil. Não é uma eleição da Câmara que vai fazer com que o presidente mude o seu estilo de trabalho. Hoje nós temos harmonia entre os poderes. O poder legislativo, ele não pode ficar submisso a nenhum outro poder. O poder legislativo tem que ter independência, claro, com harmonia, como diz a nossa Constituição, mas não é uma posição um pouco mais distante do governo que vai fazer que o país tenha uma instabilidade institucional. Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, eu acho que todos têm responsabilidade, todos sabem que agora é um momento de união para superar essas dificuldades que a pandemia impuseram ao nosso país. Eu não tenho essa preocupação, eu tenho muita responsabilidade. Acho que nesse momento todo o esforço tem que estar centrado para buscar uma alternativa para a população não ter tanto sofrimento com a pandemia e, como você falou, uma notícia extraordinária, Deus te ouça, que a gente vai ter aí nos próximos dias a aprovação da Anvisa de 2 vacinas para que a população possa minimamente voltar ao seu ritmo normal de trabalho, de busca de emprego, de esperança de dias melhores. Para encerrar, do seu lado, as articulações já estão todas fechadas e completo o time para essa disputa difícil à presidência da Câmara, tão importante? Olha, nós estamos conversando, o apoio do bloco da esquerda foi muito importante. Claro que cada partido tem o seu debate interno, cada partido tem as suas contradições, mas na democracia é assim. Nós precisamos dar tempo ao tempo para que todos possam definir. Nós temos o apoio do PDT, do PSB, do PCdoB, da Rede do PT,
que é o bloco de oposição. Mas nós temos também o apoio dos partidos do centro independente, que é PSDB, Democratas, Cidadania, MDB e PV. Portanto, o nosso bloco partidário tem a maioria da Câmara dos Deputados. Claro que isso não significa que existe uma eleição fácil. Eu vou com muita humildade, junto com o PSL, que é o maior partido do centro que está nos apoiando, com muita humildade vou conversar com cada parlamentar, para mostrar as nossas ideias, para mostrar os nossos compromissos, para mostrar que uma Câmara independente vai facilitar e vai garantir o pleno exercício do mandato de todos os deputados e que pode contribuir com um Brasil melhor. Então, com muita humildade, a partir de agora, eu vou conversar com cada parlamentar para poder, dentro dessa perspectiva, dentro dessa plataforma de trabalho, mostrar que nós podemos trabalhar muito por um Brasil melhor nos próximos 2 anos como presidente da Câmara dos Deputados. Agora, para encerrar mesmo, né, de uma forma definitiva, que eu estou encerrando faz tempo, o senhor tem a agenda a cumprir, está no meio de uma campanha, a gente não pode atrapalhar. O MDB estava muito fragmentado, né? Apesar de ser o maior partido brasileiro, estava muito fragmentado no Brasil. Depois dessas eleições municipais, houve um fortalecimento acima do considerado limite esperado, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Isso contribuiu demais para a apresentação do seu nome como candidato fortíssimo à presidência da Câmara. Essas eleições municipais parece que deram uma nova vida ao MDB em termos nacionais. É verdade, Datena. Você sabe que a eleição municipal, ela é um debate muito intenso, porque é a discussão das questões do município, e todo mundo mora no município. Questão de saúde, questão de educação, questão de mobilidade. E o MDB teve um resultado muito bom. Quando muitos achavam que o MDB teria uma queda, nós elegemos o maior número de prefeitos do Brasil, o maior número de vice-prefeitos do Brasil e o maior número de vereadores do Brasil. Eu fico feliz, eu acho que o MDB vive um momento de unidade que é muito importante para a gente poder, inclusive, ajudar e auxiliar todos esses agentes públicos municipais. O MDB sempre foi municipalista e entende que esse apoio aos estados, aos municípios, é fundamental para que a gente possa minorar as preocupações de toda a nossa população. Presidente Baleia Rossi, boa sorte da campanha, um ótimo dia, saúde ao senhor e a toda a família, um abraço do senhor, seu pai, meu amigo desde a infância. Abraço grande, hein? Abraço da Atena, muito obrigado, fica com Deus.